Como garantir que contratos de mão de obra terceirizada sejam realizados da forma mais econômica? Essa questão levou o TCM-RJ a buscar parâmetros até encontrar o fator K, uma fórmula através da qual consegue identificar percentuais excessivos em encargos sociais e diversos outros itens das planilhas de custos. O auditor de controle externo, Marcelo Ribeiro, relata o impacto que o fator K trouxe para a economicidade desses tipos de contratos. Assista agora a mais um relato de experiência TCM-RJ. O fator K é um indicador de economicidade instituído pela Auditoria Interna do Ministério Público da União. E ele faz a proporção, né, entre o custo total de um empregado com a remuneração dele. Então, a partir daí, você tem um fator multiplicador. É utilizado para avaliação dos contratos de prestação de serviço de cessão de mão de obra exclusiva, né? Então, são os casos de vigilância, limpeza, recepcionista, né? Então, como o próprio nome diz, o indicador de economicidade, ele sinaliza que a planilha de custos pode ter algum problema, dependendo do fator multiplicador, que o fator K é o fator multiplicador, né? Isso começou quando eu estava analisando um contrato emergencial da Secretaria de Saúde sobre operador de telemarketing, né? E no parecer da CODESP, de relatoria do então controlador-geral do município, ele citou uma jurisprudência do TCU falando que o fator K, né, para aquele serviço ali seria em torno de 2,50. E a partir daí eu comecei a fazer pesquisas no Google, né, e cheguei ao site da Auditoria Interna do Ministério Público da União, onde eu encontrei uma portaria instituindo o fator K como indicador de economicidade. No site lá da Auditoria Interna do Ministério Público da União, além do fator K, eles definem parâmetros para avaliação desse tipo de serviço de cessão de mão de obra, né? Então, na planilha de custos, a Auditoria Interna do Ministério Público da União orienta, né, aos órgãos vinculados ao Ministério Público da União determinados parâmetros de encargos sociais, vale transporte, margem de lucro, custos indiretos e encargos tributários, né? Paralelamente a isso, nessas pesquisas que eu fui aprofundando, eu cheguei ao Estado de São Paulo, ao CADTERC, que é o Caderno de Serviços Terceirizados do Estado de São Paulo. E lá também se faz a mesma coisa, né? Então, a partir daí, eu comecei a perceber que seria possível definir parâmetros a serem utilizados aqui no tribunal para avaliação desse tipo de serviço, né? E como o controlador-geral do município, na época, mencionou, né, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, eu comecei a pesquisar e achei alguns acórdãos, né, do TCU com a jurisprudência, falando exatamente isso, né, que para esses tipos de serviços de cessão de mão de obra, o fator K fica no intervalo de 2,50 a 2,70, né? Isso aí pode variar em função da natureza da empresa, né? Então, se a empresa é tributada pelo lucro real, o fator K tende a ser um pouco mais alto, porque os encargos tributários são mais altos, né? Na verdade, são 7 contratos, todos emergenciais, envolvendo esse serviço de operador de telemarketing, né? E em todos eles a gente levantou essa discussão, fez determinações à Secretaria Municipal de Saúde, inclusive para seguir a metodologia da instrução normativa do governo federal, que trata da questão de serviço de cessão de mão de obra, e também adotar as diretrizes e os parâmetros utilizados pela administração federal, né? Todos esses processos hoje estão na fase de tomada de contas especial aberto pelo próprio tribunal. Então isso aí está sendo ainda debatido aqui no âmbito do tribunal. E aí depois a gente foi aprofundando nos estudos, né? Foi amadurecendo o tema,
E aí a gente foi levando também essa discussão para outros processos, inclusive para os relatórios de inspeção no âmbito da Secretaria de Saúde. O Tribunal de Contas tem um papel importante, né, de orientador e de correção de rumos, né? Então, a utilização desses parâmetros e do fator K, que já vem sendo incorporado pelo Tribunal de Contas do município, sem dúvida pode trazer ganhos ao município na redução de custos, inclusive considerando essa fase aí de escassez de recursos, né? Então, é importante que a Secretaria e a Prefeitura como um todo utilize melhor o recurso da população, e o Tribunal vem atuando nisso.